Existem casas que parecem museus, grandes, imponentes, repletas de luxo, mas vazias de vida. E foi numa dessas casas que um menino de 7 anos vivia em completo silêncio. Não chorava, não gritava, não brincava. Apenas existia, com os olhos perdidos em algum lugar que ninguém conseguia alcançar. Seu pai, Ricardo Almeida, era um empresário de sucesso, respeitado, admirado, capaz de resolver qualquer problema no trabalho. Mas dentro daquela mansão silenciosa, diante do filho que não reagia a nada, ele se sentia o homem mais impotente do mundo. 3 anos antes, a mãe de Gabriel havia falecido em um acidente. O menino tinha apenas 4 anos quando viu a ambulância chegar, quando entendeu que a mãe não voltaria. E foi como se algo dentro dele se quebrasse. Ele parou de falar, parou de brincar, parou de sorrir. E lentamente foi se afastando de tudo, até que nem o próprio pai conseguia mais alcançá-lo. Ricardo havia tentado tudo: médicos renomados, psicólogos especializados, terapias, viagens, presentes caros. Nada funcionava. Gabriel continuava preso em seu mundo silencioso, inacessível, como se uma parede invisível o separasse de todos. A casa era sempre impecável, tudo no lugar, tudo limpo, mas não havia risos, não havia música. Era como se todos ali estivessem apenas cumprindo um protocolo de existência, sem realmente viver. Foi numa segunda-feira de abril que Helena chegou. A nova faxineira era uma mulher de uns 50 anos, magra, com mãos calejadas e um olhar suave. Quando a gerente da casa mostrou o quarto de Gabriel, baixou a voz, como quem revela um segredo constrangedor. Aquele é o quarto do filho do Dr. Ricardo. A senhora não precisa se preocupar com ele. Ele não fala, não brinca, não faz nada. A babá cuida dele. A senhora só limpa o quarto quando ele está na escola. Helena apenas assentiu, mas seus olhos permaneceram na porta fechada por um momento mais longo. Nas primeiras semanas, Helena apenas observou. Observar era algo que ela sempre fez bem. Notou como Ricardo descia as escadas todas as manhãs, com os ombros tensos, carregando um peso invisível. Como ele olhava para a foto da esposa na sala, sempre de relance, rápido, como quem tem medo de sentir demais, e principalmente observava Gabriel. O menino voltava da escola às 3 da tarde e subia direto para o quarto. Mas Helena começou a reparar pequenos detalhes, como ele parava por um segundo diante da janela antes de subir, como seus dedos às vezes tocavam levemente as plantas do corredor, como ele olhava para o jardim e naquele olhar havia algo, uma centelha pequena, quase apagada, mas ainda presente. Foi numa tarde chuvosa que Helena fez seu primeiro movimento. Não foi planejado, foi simplesmente humano. Ela estava limpando a sala quando Gabriel apareceu. A babá atendeu uma ligação na cozinha e o menino ficou parado, olhando pela janela a chuva cair. Lá fora, um passarinho tentava se abrigar, pulando de galho em galho, claramente desconfortável. E Gabriel estava olhando para ele com uma atenção que Helena não havia visto antes. Ela se aproximou devagar e ficou ao lado do menino, respeitando seu espaço. Coitadinho, disse suavemente, sem esperar resposta. Deve estar com frio. Mas sabe, passarinhos são fortes. Ele vai encontrar um lugar seguro. Gabriel não respondeu, não olhou para ela, mas inclinou a cabeça só um pouquinho, processando as palavras. Nos dias seguintes, Helena começou a fazer pequenas coisas, nada forçado, nada óbvio. Cantarolava baixinho enquanto trabalhava, canções antigas que sua mãe costumava cantar. Deixava uma flor do jardim num copinho de água no corredor, um desenho simples na mesa, um sol, uma árvore, nada elaborado, apenas pequenos sinais de que alguém o via não como um problema, mas como uma pessoa. Ricardo começou a notar, e no início sentiu desconfiança. Quem era aquela mulher para tentar fazer algo que nem os melhores profissionais haviam conseguido? Mas outra parte dele, cansada e desesperada, queria acreditar.
Então, numa tarde, ele chegou mais cedo e ouviu algo que o fez congelar. Um som vindo do jardim. Ele se moveu em silêncio até a porta de vidro e viu. Helena estava agachada no gramado. E ao lado dela, também agachado, estava Gabriel. O menino olhava para algo nas mãos dela, uma pequena lagarta verde. Veja só, Helena dizia suavemente. Ela vai virar uma borboleta. Não agora, mas vai. Ela só precisa de tempo e de um lugar seguro. Gabriel não disse nada. Mas então aconteceu algo que fez Ricardo segurar a respiração. O menino estendeu a mão, devagar, hesitante. Helena deixou a lagarta passar para a pequena mão dele, e ele a observou com uma intensidade que Ricardo não via há 3 anos. Sabe, Gabriel, Helena continuou, eu tive um filho da sua idade. Ele também ficou muito triste uma vez, mas aprendi que a tristeza não dura para sempre. É como uma nuvem escura no céu. A gente acha que o sol sumiu, mas ele só está escondido por um tempo. Gabriel acariciou suavemente a lagarta. Havia algo em seus ombros, na forma como estava sentado, que parecia menos tenso, menos fechado. Ricardo teve que se afastar. Sua visão estava embaçada. Subiu para o escritório e, pela primeira vez em anos, permitiu que as lágrimas caíssem, porque havia visto seu filho interagir com o mundo. Não muito, não de forma dramática, mas algo havia mudado. As semanas seguintes trouxeram mais mudanças sutis. Gabriel começou a sair do quarto um pouco mais. Começou a olhar para Helena quando ela chegava. Não sorria, não falava, mas reconhecia sua presença. Helena nunca forçou nada. Continuava sendo ela mesma, trabalhando, cantarolando, contando histórias simples da sua vida enquanto limpava. Histórias sobre sua infância, coisas engraçadas que via na rua. Nada profundo, apenas vida. Vida real, simples, cotidiana. Foi numa quinta-feira de junho que o impossível aconteceu. Ricardo estava no escritório quando ouviu a voz de Helena vinda da cozinha. Desceu as escadas silenciosamente e, ao se aproximar, viu algo que o fez parar no corredor. Helena estava fazendo biscoitos. A cozinha cheirava a baunilha e canela. E ao lado dela, em pé, num banquinho, estava Gabriel. O menino tinha as mãos sujas de farinha e estava ajudando, colocando os cortadores na massa com cuidado. Isso assim mesmo, Helena dizia sorrindo. Você tem mãos de confeiteiro, muito caprichoso. E então aconteceu. Helena fez uma bolinha com a massa e, brincalhona, colocou farinha no próprio nariz, fazendo uma careta. Olha só, agora pareço um palhaço. Gabriel olhou para ela. Realmente olhou. Seus olhos encontraram os dela, e então, lentamente, os cantos de sua boca tremeram. Seus olhos se apertaram, e veio um sorriso, pequeno, frágil, como se ele estivesse reaprendendo. Mas era real, era genuíno, era vivo. No corredor, Ricardo teve que cobrir a boca para conter o som que queria escapar. Lágrimas corriam pelo seu rosto. Estava vendo seu filho sorrir. Depois de 1095 dias de silêncio, estava vendo seu filho sorrir. Ele não entrou. Aquele momento era sagrado em sua simplicidade. Então ficou ali, observando, enquanto Helena e Gabriel continuavam fazendo biscoitos como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando Helena estava indo embora, Ricardo a esperou na porta. «Helena!» disse, a voz tremida. «Eu preciso agradecer pelo meu filho, por conseguir chegar onde ninguém conseguiu». Ela balançou a cabeça suavemente. «Eu não fiz nada de especial. Só dei a ele o que toda criança precisa. Tempo, paciência e a certeza de que não precisa ser nada além do que é. Mas como você soube o que fazer?» Helena ficou em silêncio por um momento. «Senhor Ricardo, a pergunta não é como eu soube. A pergunta é, o Senhor está realmente presente? O Senhor quer dar tudo para ele, mas às vezes, tudo que uma criança precisa é de alguém que esteja ali, não tentando consertar nada, apenas estando. O Gabriel não precisa de um pai perfeito. Ele precisa de um pai presente». Ricardo não conseguiu falar.
Apenas acenou, as lágrimas voltando. Naquela noite, ele fez algo que não fazia há muito tempo. Foi até o quarto de Gabriel e sentou-se no chão, ao lado da cama. Gabriel, começou, eu sei que tem sido difícil, e eu não tenho sido o pai que você precisa. Tenho tentado consertar as coisas, quando você só precisava que eu estivesse aqui. Sua mãe era melhor nisso. Ela sabia estar presente. E quando ela se foi, eu me perdi também. Ele respirou fundo. Então quero tentar de novo, do jeito certo. Vou apenas estar aqui, todo dia. Não no escritório, não no telefone. Aqui, com você. Silêncio. Mas era um silêncio diferente. E então, Gabriel se moveu. Deslizou da cama e sentou-se no chão, ao lado do pai. Não encostou, mas estava ali, juntos. Ricardo tocou levemente o cabelo do filho. Gabriel não se afastou. Ficaram assim por longos minutos. Mas não era mais o silêncio frio de antes. Era um silêncio compartilhado. Um começo. Nas semanas seguintes, Ricardo começou a sair do trabalho mais cedo. Começou a jantar com Gabriel, a sentar no jardim com ele, observando as nuvens. Não forçando conversas, apenas estando presente. E Gabriel começou a emergir. O sorriso na cozinha não foi o último. Houve outros pequenos, mas cada vez mais frequentes. Um dia, ele segurou a mão do pai no jardim. Outro dia, acenou para Helena. E numa manhã de domingo, 3 meses depois, Ricardo estava regando as plantas quando ouviu uma voz. Fina, rouca de desuso, mas clara. Pai! Ricardo congelou. Virou-se lentamente. Gabriel estava olhando para ele. Pai, posso ajudar? Ricardo não conseguiu se mover por um segundo. Então caminhou até o filho, ajoelhou-se e o abraçou. Gabriel abraçou de volta. Pode, Ricardo sussurrou. Sempre. Na segunda seguinte, Helena encontrou pai e filho na cozinha, tentando fazer panquecas. A cozinha estava uma bagunça. Havia farinha em todo lugar. Mas eles estavam rindo. Os dois rindo juntos. Gabriel olhou para Helena e sorriu. Helena, você pode nos ensinar a fazer biscoitos de novo, os 3 juntos? Claro que posso, querido. Naquela manhã, naquela cozinha bagunçada e cheia de risos, 3 pessoas que tinham se perdido começaram a se encontrar novamente. De forma real, humana, viva. Ricardo aprendeu algo que todo o sucesso jamais havia lhe ensinado. Que presença vale mais do que presentes. Que às vezes o maior amor não é consertar as pessoas, mas aceitá-las e caminhar ao lado delas. Que os maiores milagres vêm da simplicidade de estar genuinamente presente. Gabriel nunca mais foi exatamente como antes. Algumas cicatrizes são profundas demais, mas ele voltou a viver, voltou a sorrir e, mais importante, voltou a se sentir visto, amado. Tudo começou com uma mulher que enxergou além do silêncio, que teve paciência quando ninguém mais tinha, e que acreditou que dentro daquele menino ainda havia luz, uma luz que só precisava de gentileza e tempo para brilhar. Porque talvez seja isso que todos nós precisamos, não de alguém que nos conserte, mas de alguém que nos veja. E que fique, mesmo quando ficamos difíceis de encontrar. Às vezes, o impossível é apenas amor disfarçado de paciência.